Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos de volta à nossa lição 140 de Um Curso em Milagres. A gente vai então para a segunda parte dessa lição. E para você que está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram, despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos, então, a essa lição de Um Curso em Milagres. Sejam muito bem-vindos a Um Curso em Milagres. Sintam-se em casa. Esse canal aqui, esse canal e essa página no Instagram são justamente para que a gente possa estudar juntos Um Curso em Milagres, nos lembrar uns aos outros da nossa verdadeira essência, nossa verdadeira identidade, a nossa unicidade. Esse treino é um treino da mente. E essa lição, que é a lição 140 de Um Curso em Milagres, estou gravando a segunda parte, porque como é uma lição longa, a gente estuda muitos aspectos de todo o livro-texto de Um Curso em Milagres. A gente está precisando fazer em duas partes esse vídeo. Então, para você que está chegando agora, eu peço que você assista a parte 1, que já está disponível no YouTube, no Instagram, para que você possa compreender, assimilar toda a lição, entender todas as nuances que Jesus está trazendo aqui para a gente, para que a gente possa entregar para o Espírito Santo corrigir os equívocos da nossa mente e a gente possa viver um sonho feliz aqui. Certo, queridos? E a gente, mais uma vez, como sempre, no início de toda lição, a gente faz um momentinho de pausa, de quietude. A gente entra para dentro da sala de aula como se a gente estivesse realmente entrando para dentro da sala de aula, onde o professor é Jesus, onde o nosso guia é o Espírito Santo. Então a gente só pode entrar dentro dessa sala de aula de mãos vazias e mente aberta. É o que deveríamos fazer para que a gente possa deixar que Jesus nos desensine o que a gente sempre aprendeu de maneira equivocada, porque a gente tinha um professor que nos ensinava culpa, medo, dor. E agora a gente entra para a sala de aula com um professor que só nos ensina o amor e com o Espírito Santo que corrige toda a culpa da nossa mente. A gente estabelece sempre a meta da paz para que tudo que a gente vai aprender aqui sirva aos propósitos do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar. Então vamos lá, queridos, para a segunda parte da lição 140 de Um Curso em Milagres. Pode-se dizer que só a salvação cura. Então, voltando aqui, eu vou pegar de novo o último pedacinho da lição que a gente fez lá no final do vídeo 1, da parte 1 dessa lição, para que a gente não fique perdido, tá? Jesus estava nos dizendo, então, que o pecado não pode ter nenhum lar no qual se esconder da beneficência de Deus. Não há lugar onde a santidade não esteja, e não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar. Esse é o pensamento que cura. Esse é o pensamento que cura. Não há lugar onde a santidade não esteja, e não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar, porque a única coisa que existe é a mente de Deus. E nada fora da mente de Deus existe. E na mente de Deus não existe pecado, não existe doença. E o professor Kenneth comenta que
que esse é o pensamento que cura, né? Que isso se refere à sentença 5 a 7, exatamente, no parágrafo anterior, que o pensamento que cura é o princípio da expiação, que diz que não existe nada fora de Deus, exatamente. Assim, os pensamentos de pecado e culpa, dor e doença realmente desaparecem de volta na nulidade da qual vieram. E Jesus volta aqui na lição dizendo que o pensamento da expiação não faz distinções entre realidades e nem busca curar o que não está doente, sem ter em mente aonde está a necessidade da cura. Então a expiação está atenta. Eu gosto sempre de falar, né? Porque às vezes a gente meio que esquece, assim, o que é a expiação. A expiação é a correção do Espírito Santo, a correção do equívoco da mente, que foi um equívoco, foi um erro e não um pecado. A gente já viu isso em outras lições também. Isso tem no livro texto também. Pecado versus erro, lembra? Que eu comentei em outra lição com vocês também. Então, a expiação é correção, é desfazer de um equívoco. Não tem nada a ver com sacrifício, gente. Em um curso em milagres, expiação não tem nada a ver com sacrifício, com pagar pecado, nada disso. A expiação, então, está atenta em relação a onde está a necessidade de cura. E então, não busca curar o corpo. Enquanto nos identificarmos com o corpo, no entanto, acreditaremos que a necessidade de cura está em qualquer lugar, menos na mente. E aí a gente esquece, a gente busca causas aparentes para tudo, principalmente para as doenças do corpo, né? Fiquei doente, por isso. Lembra que a gente estava até falando, acho que foi na lição de ontem, sobre o comentário da minha mãe, dizendo que com tantos casos de Alzheimer ultimamente, que ela acreditava que a causa estava na má alimentação, que antigamente as pessoas não se alimentavam tanto de produtos industrializados, né? Então, enquanto acreditarmos que a necessidade de cura está em qualquer lugar, menos na mente, a gente vai ficar buscando na forma sempre achar um bode expiatório, uma causa muito plausível para a doença. E a gente nunca vai voltar para a mente. A gente vai continuar resistindo, dizendo que nós estamos certos e Jesus errado. É por isso que Jesus nos aconselha: não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar tua mente sobre o mundo. E nesse contexto poderíamos dizer: não busque mudar o corpo doente, mas escolha mudar a sua mente sobre o corpo doente. Nós precisamos perceber que os sintomas físicos, como qualquer coisa nesse mundo, como qualquer problema nesse mundo, conforme a gente estava falando na parte 1 desse vídeo, né? Que todos os problemas são o mesmo. Não importa se você está experimentando doença no corpo, se você está experimentando um problema de relacionamento com alguém, com alguma empresa, uma situação, alguém que te fechou no trânsito, você perdeu a carteira com documentos e dinheiro, enfim, fez um negócio mal feito. Todos os problemas são o mesmo. O equívoco na nossa mente de acreditar na separação, acreditar no pecado, na culpa e no medo do ego, escolher o ego como nosso guia, nosso professor, que é quem
vai nos guiar, nos dizer o que é verdade, o que é ilusão. É esse o equívoco. E isso só pode estar na mente. Todos esses equívocos não podem estar num corpo que é algo neutro. O corpo só segue o que a mente comanda. Então, nós precisamos perceber, o professor Kenneth diz aqui, que os sintomas físicos, como qualquer coisa nesse mundo, qualquer outro problema, são uma bandeira vermelha. Olha como eu estava falando com vocês, como a gente começa a ter uma percepção mais voltada para a percepção verdadeira, né, de Jesus, do Espírito Santo. Porque eu percebi, sabe aquele sinalzinho vermelho do semáforo, assim? Sinal vermelho, assim, né? Quando apareceu aquele problema para mim hoje daquela empresa lá que na forma que parece que está me prejudicando, veio aquele sinal vermelho que diz assim, peraí, não é no efeito que precisa ser feito qualquer coisa, não é na forma que eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, tentando resolver as coisas do meu jeito, o meu critério, mas que não dá certo também. Então, sinalzinho vermelho é aquilo, eu tenho que voltar para a mente, dar um passo atrás com Jesus, aquietar, entregar para o Espírito Santo para que seja corrigido o equívoco na minha mente que fez com que eu estivesse vivenciando essa experiência aqui e aquietei, né? Então, de novo, o professor Kenneth está dizendo que a gente precisa perceber que tanto o sintoma físico como qualquer outro problema nesse mundo são uma bandeira vermelha e precisamos que Jesus nos ensine que o que percebemos do lado de fora, no nosso próprio corpo, no de outra pessoa ou nas situações, é apenas uma sombra da decisão da mente de estar doente. E essa doença da mente pode tomar infinitas formas, tanto num corpo doente como em conflitos de relacionamento e, enfim, como eu já disse. Nós vimos recentemente que a doença física ou psicológica imita a deformidade, como Jesus falou lá no capítulo 2. Lembra que a gente tinha visto na parte 1? Por isso que é importante, gente. Se você não viu a parte 1 ainda, não resista ao amor de Jesus. Volte lá. A doença, uma sombra do pensamento deformado de culpa, assim diz que eu não sou como Deus me criou, pois sou um ser separado e limitado. Uma vez que a culpa é uma, a doença tem que ser uma também, que é o motivo pelo qual não pode haver distinções entre realidades. Culpa é culpa, ilusão é ilusão, e todas as formas de doença no mundo são a mesma doença na mente. Culpa. Voltamos na lição então. Então Jesus estava dizendo, né, que o pensamento da expiação não faz distinções entre realidades e nem busca curar o que não está doente, sem ter em mente aonde está a necessidade de cura. Isso não é mágica. Expiação não é mágica. Milagre não é mágica. Apenas um apelo à verdade que não pode falhar em curar e curar para sempre. Não é um pensamento que julga uma ilusão por seu tamanho, sua aparente gravidade ou por algo relacionado à forma que tome. Meramente focaliza o que é e sabe que nenhuma ilusão pode ser real. Mais uma vez, o princípio dos milagres, não há ordem de dificuldade em milagres. Todos os equívocos são o mesmo. Uma pelezinha solta ou um câncer, uma leve discussão ou uma guerra nuclear. Eles são o mesmo porque seu conteúdo ilusório de culpa é o mesmo.
Esse não é o caso dentro do sonho. E não somos solicitados a negar nossas experiências aqui. No entanto, Jesus realmente nos pede para segurarmos sua mão para que ele possa gentilmente nos levar para fora do sonho e olharmos para nossas vidas, compreendendo que todas as coisas aqui são insanas. Assim, a mágica do ego, transformada pelo milagre, se torna um meio curativo da expiação. E, obviamente, depois da gente olhar para nossas vidas de fora do sonho, junto com Jesus, seremos guiados na melhor maneira de agirmos aqui dentro do sonho, na forma. Óbvio que se você tiver com uma pelinha solta que está aqui doendo, né, ardendo, não vai ser o mesmo tratamento de que quem parece que está com câncer, né? Mas isso aqui é dentro da forma, depois que a gente já curou a culpa na mente. Porque aqui no sonho a gente só usa mágica, que são os medicamentos, né? Tudo aquilo que a gente já viu lá na parte 1 dessa lição. Então, mais uma vez, desculpa, gente, às vezes eu fico meio reflexiva aqui. Quando a gente tinha as lições mais curtinhas, eu ainda dava tempo de editar, então vocês não viam eu ficar assim, né, reflexiva, pensando, né? Aí agora não tá dando tempo mais de fazer isso, porque são 2 lives, né, por dia, não tô conseguindo fazer a edição. Mas aí dá um tempinho para vocês refletirem também junto comigo, a gente aquietar. Então Jesus nos pede que hoje não tentemos buscar a cura do que não pode sofrer doença. Não tentemos hoje buscar a cura do que não pode sofrer nenhuma doença. É o corpo que não pode sofrer doenças. No entanto, Jesus não está dizendo que você não deveria tomar remédio se estiver doente. Ele simplesmente nos pede para não chamar isso de cura ou restabelecimento. Reconhecer que isso não é cura. A mágica alivia o sintoma e não pode ser dito com frequência suficiente. Nada num curso em milagres jamais deveria ser visto como uma desculpa para você não procurar um médico ou tomar remédio se estiver doente, nem para não descansar se estiver cansado ou comer se estiver com fome. Jesus apenas pede que você perceba que a mágica no qual Jesus apenas pede que você perceba que a mágica no que está fazendo não vai curar o pensamento de separação, que é a causa final de cada problema. É a causa única de todos os problemas. E aí o professor Ken trouxe então pra gente essa passagem do capítulo 28 que diz: o milagre será inútil se aprenderes somente que o corpo pode ser curado, pois não é essa a lição que ele foi enviado a ensinar. A lição mostra que a mente que pensou que o corpo pudesse estar doente é que estava doente. A projeção da culpa da mente para fora nada causou e não teve quaisquer efeitos. Porque a projeção, gente, só projeta imagem. Não projeta nada real. Projeção não é nada real. Projeção não é nada além de imagens.
cura tem que ser buscada aonde ela está e então aplicada ao que está doente, para que isso possa ser curado, né? Então não tentemos buscar a cura do que não pode sofrer nenhuma doença. Não busquemos curar um corpo, porque o corpo não pode sofrer doença nenhuma, ele é neutro. A cura tem que ser buscada na mente. Você vai até a mente em busca de cura. O que então cura o corpo simultaneamente. Jesus usa palavras de maneira diferente aqui. Então, na primeira sentença, ele diz que o corpo não pode sofrer doença. E na segunda, ele diz que a cura deveria ser aplicada ao que está doente, significando o que é experimentado como doença. Em outras palavras, você não vai ao corpo primeiro, mas à mente, independente do problema que você esteja experimentando. Doença, ou conflito de relacionamento, ou uma empresa que está te cobrando indevidamente. Primeiro vai a mente, uma vez que ela é a causa. Em outras palavras, você não vai... Opa, tô lendo de novo a mesma. Quando essa causa na mente, né, é desfeita, a experiência de doença desaparece. Você saberá que a doença se foi quando experimentar o amor e a paz de Jesus. Esse é o sintoma positivo da cura. E nesse instante curativo, o corpo não existe de forma alguma. Vou até ler de novo. Esse é o sintoma positivo. O amor e a paz de Jesus é o sintoma positivo de cura. E nesse instante curativo, o corpo não existe de forma alguma, que é motivo pelo qual o estado do corpo é irrelevante. Lembre-se dessas linhas. E reconhecerás que praticaste bem por isso. O corpo não deve sentir nada. Se tiveres tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Esse é o ponto da segunda sentença. Aceitando a expiação, esse é o ponto. Aceitando a expiação, aceitando a correção, aceitando que não somos seres individuais, especiais, separados, você estará curado. Essa cura se estende ao corpo, no sentido de que você não vai mais experimentá-lo como doente. Mais uma vez, na presença do amor, seu corpo se torna irrelevante, pois não existe mais. Não há remédio, voltando na lição, não há remédio que o mundo forneça que possa efetuar qualquer mudança em qualquer coisa. A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. Não há nenhuma mudança além dessa. Mais uma vez, né? A mente que traz ilusões à verdade. A mente que estava dormindo e acordou. Saiu do sonho? É isso que quer dizer a mente que traz ilusões à verdade. Não há nenhuma mudança além dessa. Então, eu trago minhas preocupações sobre a doença. Na verdade, todas as preocupações são doença. De novo. Na verdade, todas as preocupações são doentes, né?
Então eu trago minhas preocupações sobre a doença à verdade na minha mente, a escuridão das ilusões à luz da verdade, meus pensamentos egóicos a Jesus. Esse é o processo de cura. Lembre-se, doença é separação. E a cura desfaz a separação pelo fato de eu me unir ao meu novo professor. Quando você entender a natureza da cura, ficará óbvio o que é necessário. Se você estiver doente, ansioso, deprimido ou zangado, é porque empurrou Jesus para longe e segurou a mão do ego em vez da dele, da de Jesus. Quando você está lúcido, a escolha é clara. Eu quero a dor ou quero estar errado? Eu quero a dor, isso quer dizer eu quero estar certo? Ou quero estar errado e curar minha mente? Se quiser a dor, quero estar certo. Se quiser estar errado, quero que a dor da separação se vá. E ele trouxe pra gente essa passagem do capítulo 29, em que Jesus nos diz: não busques fora de ti, pois toda tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres. Quero porque quero, insistindo quanto ao lugar aonde tem que ser achado. De novo, gente. Não busques fora de ti, pois toda tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres, insistindo quanto ao lugar onde tem que ser achado. E se não estiver ali, preferes estar certo ou ser feliz? Fica contente por ter sido dito a ti aonde habita a felicidade, e não busques mais em outra parte. Tu falharás. Mas te é dado conhecer a verdade e não buscá-la fora de ti mesmo. Em resumo, então, quando entendemos a escolha verdadeira, não existe mais uma escolha. A felicidade substituiu a dor. A cura substituiu a doença. Deus o ego. E nós estamos em paz. E na lição de novo Jesus nos pergunta, aliás, pois como pode uma ilusão ser diferente de outra, a não serem atributos que não têm nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhum núcleo e nada que seja verdadeiramente diferente? Vamos ver o que ele tinha dito antes aqui. Que não há remédio que o mundo forneça que possa efetuar qualquer mudança em qualquer coisa. A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. Não há nenhuma mudança além dessa, a não ser a gente levar as ilusões à verdade, né? As sombras à luz. Pois como pode uma ilusão ser diferente de outra, a não serem atributos que não têm nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhum núcleo e nada que seja verdadeiramente diferente? O professor Kerr nos diz que essa é mais uma declaração do primeiro princípio de dos milagres, que desfaz o primeiro princípio do ego. E a frequentemente citada primeira lei do caos, onde existe uma hierarquia de ilusões. Essa declaração pode ser reformulada para nos impelir gentilmente a olhar além da miríade de números de formas diferentes e ilusórias para o conteúdo subjacente ilusório. Mais uma vez volto àquela parte do texto que eu disse para vocês lerem, o capítulo 26, seção 2, que fala, né, das muitas formas que os problemas tomam, né?
não pode deixar, mas essa aqui é capítulo 30, tá? Essa parte aqui. Não pode deixar de ser verdade que o milagre pode curar todas as formas de doença ou não pode curar nenhuma. Seu propósito não pode ser julgar que formas são reais e que aparências são verdadeiras. Se uma aparência tem que permanecer a parte da cura, uma ilusão tem que ser parte da verdade. Então Jesus nos pede que hoje a gente busque mudar as nossas mentes quanto à fonte da doença, pois buscamos uma cura para todas as ilusões e não mais uma variação entre elas. É uma cura só para todas, porque é uma causa só de todas. Hoje tentaremos achar a fonte da cura que está em nossas mentes, porque o nosso Pai lá a colocou para nós. Não busques fora. Está na mente, está dentro de nós. A fonte da cura. Continua onde o nosso Pai deixou. Mas claro, como o professor Kenneth já nos diz aqui, é uma metáfora, né? Como discutido previamente, Deus não poderia colocar a fonte da cura em nossas mentes, uma vez que Ele não conhece doença. Quando adormecemos, levamos conosco para o sonho de separação da mente a memória curativa do Espírito Santo. Na verdade, a memória curativa é só a gente acordar do sonho sano, né, gente? Essa é a cura. Assim, se quisermos manter nossa individualidade, precisamos manter o problema da separação da mente distante da nossa experiência do problema. Então, a gente precisa manter o problema distante da cura. O problema distante da causa, sendo que, na verdade, o problema e a solução estão no mesmo lugar, né? Jesus já falou isso em outra lição. Então, a gente fica mantendo a experiência do problema no mundo do corpo, distante da fonte da cura que está na mente. Para sermos curados, precisamos apenas trazer o problema de volta à sua fonte. Na verdade, com a visão de Cristo, olhar de verdade para a fonte do problema que está na mente. Em outras palavras, não iríamos mais buscar a cura para um sintoma, desfazendo seus efeitos, mas iríamos para a verdadeira cura, desfazendo a causa. Fazendo isso, o desespero da nossa dor incessante se transforma em esperança. O professor Kerr nos traz mais uma parte do texto, uma passagem do capítulo 29, onde Jesus nos diz: entretanto, onde estão os sonhos se não em uma mente adormecida? E é possível que um sonho tenha sucesso em fazer com que o retrato que ele projeta fora de si mesmo seja real? Não busques fora do teu Pai a tua esperança, pois a esperança da felicidade não é desespero. Nossa esperança reside em reconhecermos que mudar ilusões nunca efetua uma cura. O uso da mágica inevitavelmente leva ao desespero se for vista como curativo, pois a doença na mente vai permanecer. Escolher o milagre, por outro lado, promove a cura verdadeira, pois desfaz a causa de todas as ilusões, não importando sua forma. Pode tomar a forma que for. A enfermidade, portanto, Jesus nos diz, é um equívoco e precisa ser corrigido.
Se a enfermidade é real, ela não pode ser ignorada na verdade, pois não ver a realidade é insano. No entanto, esse é o propósito da mágica: fazer com que as ilusões sejam reais através de uma percepção falsa. Isso não pode curar, pois se opõe à verdade. Talvez uma ilusão de saúde a substitua por pouco tempo, mas nunca dura. O medo não pode ser escondido por ilusões, pois é parte delas. Ela escapará e tomará outra forma, sendo a fonte de todas as ilusões. Essa ilusão de saúde, depois que a gente utilizou uma mágica e parece que o problema foi curado, então essa ilusão de saúde escapará e tomará a forma de outra doença. Vamos voltar na lição, gente. Então, Jesus pede que hoje a gente tente achar a fonte da cura que está nas nossas mentes, porque o nosso Pai lá as colocou para nós. Essa não se acha mais distante de nós do que nós mesmos. Em outras palavras, a doença está em nossas mentes, assim como a cura. Eu não tenho que procurá-las do lado de fora, pois permanecem dentro. No entanto, eu primeiro preciso perceber que tenho uma mente. De outra forma, vou olhar no lugar errado. Mais uma vez, é aquilo que o ego faz para se perpetuar, né? A gente se identificar tanto com o corpo que a gente acredita que é um corpo que mente. Como que eu vou me voltar para a mente se a única percepção que eu tenho, e é ilusória, falsa, equivocada, de mente, é essa mente cerebral aqui? Então eu fico lá fazendo afirmações positivas, orando pro ego, buscando as mágicas. Eu não sei que eu sou uma mente, eu esqueci. E vou continuar olhando no lugar errado. Meu ser não é um corpo. E antes de eu despertar para o meu verdadeiro ser, preciso escolher curar meu ser ilusório da mente e da sua doença. A decisão protegida pela culpa em vez da inocência. Tal cura da decisão da mente, então, é o perdão, como lemos mais uma vez em psicoterapia. O processo da psicoterapia pode, então, ser definido simplesmente como perdão, pois a cura não pode ser nenhuma outra coisa. Gente, a cura é o perdão. Os que não perdoam estão doentes, acreditando que não foram perdoados, apegando-se à culpa, abraçando-a fortemente e oferecendo-lhe abrigo, protegendo-a com amor e defendendo-a em constante estado de alerta. Estão apenas recusando-se inflexivelmente a perdoar. Deus não pode entrar aqui. Os doentes repetem uma e outra vez enquanto choram a sua perda e ainda assim se regozijam nela.
A cura acontece quando um paciente começa a ouvir a lamentação fúnebre que ele mesmo canta e questiona a sua validade. Até que ele a ouça, não pode entender que é ele mesmo que canta para si próprio. Ouvi-la é o primeiro passo na recuperação. Questioná-la tem que vir a ser a sua escolha. A doença e a cura, então, são ambas escolhidas e todo o poder no céu e na terra repousa dentro da parte tomadora de decisões das nossas mentes. É por isso que Jesus faz um paralelo à famosa citação bíblica, exemplificando que cura não está distante de nós mesmos. Lá do capítulo 5, essa passagem. A minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados iguais. Jesus está nos dizendo isso. A minha mente, está dizendo que a mente dele sempre será como a nossa, porque nós fomos criados iguais. Foi apenas a decisão de Jesus que deu a ele todo o poder no céu e na terra. E ele diz: minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Nos lembrar que a gente pode tomar a mesma decisão que ele. Eu sou o teu modelo para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Coisa mais linda. Então, Jesus estava nos dizendo na lição que a cura não se acha mais distante de nós do que nós mesmos, né? Está tão próxima quanto os nossos próprios pensamentos. Tão perto que é impossível perdê-la. Precisamos apenas buscá-la e não pode deixar de ser achada. Nós vimos essa ideia na lição anterior. Minha identidade está aqui. Eu preciso apenas aceitá-la. A mesma coisa com a cura. Ela está aqui. Preciso apenas aceitá-la. Buscar no mundo assegura que a cura não será encontrada. Olhar para dentro garante que vai. Eis, pois, a simplicidade da salvação. E mais uma coisa também, que quando a gente pede algo, a gente sempre pede algo muito específico, né? Porque a gente tá sentindo dor, então a gente quer acabar com aquele sintoma, a gente quer acabar com aquela dor, com aquele desconforto. Então a gente pede algo muito específico para Jesus, né? Tá tudo bem também, mas se a gente entender de verdade o que Jesus está nos ensinando aqui, a gente sabe que a gente tem que ir para a generalização da coisa e pedir, na verdade, é que ele remova os bloqueios que nos impedem de perceber a natureza do nosso ser, que nos impede de lembrar do nosso ser, que nos impede de lembrar de Deus, da nossa fonte, que nos impede de despertar do sonho, entende? Vocês entendem isso? Claro, primeiro Jesus ensina a gente nas especificidades, porque ele sabe que a gente precisa das coisas específicas, né? Por causa da nossa crença na nossa especialidade, né? Na individualidade, na especialidade, no meu ser especial, individual. Mas depois que a gente estuda um certo tempo, gente, a gente já é capaz de perceber que a gente precisa mesmo ir para nossa mente e generalizar, porque aí a gente vai acabar com todos os problemas que é um único, que é a nossa crença nesse sonho de separação insano. Nessa crença insana de pecado, culpa, medo,
crença de que a gente destruiu o céu, matou Deus, tomou o lugar de Deus e nós agora viramos os... tomamos decisões por conta própria, enfim, roubamos o lugar de Deus, né? Então, se a gente remover os bloqueios, todas as ilusões que escondem a verdade da gente, sabe, não precisa mais a gente ficar pedindo coisa específica. Então aqui, ó, minha identidade está aqui, eu preciso apenas aceitá-la. A cura está aqui, preciso apenas aceitá-la. Meu ser nunca saiu do céu. Eu, Cristo, que é o meu ser, que é quem eu sou, nunca saiu do céu. É aceitar a minha herança como filho de Deus. Aceitar. Se eu aceitar a minha herança como filho de Deus, buscar no mundo assegura que a cura não será encontrada. Olhar para dentro garante que vai. Eis, pois, a simplicidade da salvação. Voltando na lição, Jesus nos diz: não seremos conduzidos equivocadamente. Não seremos conduzidos equivocadamente hoje pelo que nos parece estar doente. Nesse dia vamos além das aparências e alcançamos a fonte da cura, da qual nada está isento. Mais uma vez, Jesus não está dizendo que deveríamos negar nossos sentidos físicos. No entanto, deveríamos não nos iludir em pensar que eles dizem a verdade. Mantenha em mente que o corpo não é nada mais nem menos do que uma projeção do pensamento de separação da mente. Assim, não seremos iludidos. De forma diferente dos prisioneiros da caverna de Platão, vamos nos permitir ser ensinados a ir além das aparências até a verdade. Lembra que essa história da caverna de Platão, essa alegoria da caverna de Platão, era o quê? O pessoal dentro da caverna enxergando as imagens no fundo da caverna, né? E aí um deles um dia questionou, desconfiou, conseguiu sair para fora da caverna e viu que todas aquelas imagens que eles viam lá projetados no fundo da caverna era a sombra das pessoas que passavam lá do lado de fora da caverna, que estavam livres, porque eles estavam aprisionados a correntes dentro dessa caverna. E eles achavam que, para eles, a realidade deles era aquelas sombras que eles viam lá. Então a gente vai sair da caverna, vamos sair das aparências. A gente vai parar de dar realidade para as aparências. Porque a gente ouve, porque a gente vê, porque o nosso aparelho sensório percebe. Porque isso é tudo ilusão. Se o nosso corpo é ilusão, tudo que a gente percebe com o corpo é ilusão também. Jesus diz que teremos sucesso na medida em que reconhecermos que jamais poderá haver uma distinção significativa entre o que não é verdadeiro e o que é igualmente não verdadeiro. Não há graus aqui, nem crenças segundo as quais o que não existe é mais verdadeiro sob algumas formas do que outras. São todas falsas e podem ser curadas porque não são verdadeiras. Jesus continua a repetir seus temas. Não há hierarquia de ilusões, uma ilusão é uma ilusão. Nem ordem de dificuldade em milagres. Não importa qual seja o problema, um pequeno aborrecimento, uma intensa fúria, pontadas de dor
ou agonia excruciante, a causa é a mesma. Qualquer coisa que você experimente é uma tela na qual você projeta os pensamentos para os quais não quer olhar, porque você não quer liberá-los. O pessoal lá na caverna de Platão não queria sair lá pro lado de fora, olhar o que realmente estava projetando aquelas sombras na parede. Eles não queriam ser desacorrentados. Pedir ajuda a Jesus especificamente significa que você olha através dos seus olhos, dos olhos de Jesus, vendo além do mundo das múltiplas formas para o conteúdo único das ilusões e além para o conteúdo único da cura. Em psicoterapia, Jesus descreve a ilusão de que existem formas diferentes de doença. A doença é insanidade porque toda doença é doença mental. Me faz eu lembrar de uma piadinha, de um meme, né? Que eu vi hoje no Instagram, né? Um bonequinho dizendo assim, que 15% da população mundial anda por aí medicada por problemas psiquiátricos, psicológicos, algo do tipo, né? E o outro pergunta, então quer dizer que 85% da população anda por aí sem medicação? 15% anda por aí medicado por problemas mentais, né? Psicológicos, psiquiátricos, e o outro preocupado. Então quer dizer que 85% anda por aí sem estar medicado? Porque 100% é insano, né? A doença é insanidade, porque toda doença é doença mental, Jesus nos diz aqui. E nisso não há gradação. Uma das ilusões que nos faz perceber a doença como algo real é a crença segundo a qual as enfermidades variam de intensidade e o grau da ameaça difere segundo a forma que ela toma. Nisso está a base de todos os erros, pois todos eles não são nada mais do que tentativas de barganha por ver apenas um pouquinho de inferno. Isso é uma zombaria tão alheia a Deus que tem que ser para sempre inconcebível. Mas os insanos acreditam nisso porque são insanos. Nossa sanidade repousa na compreensão da insanidade do ego, que cura toda doença como uma. Assim, deixamos de lado os nossos amuletos, Jesus nos diz, nossos talismãs, medicamentos, nossos cânticos e truques mágicos, quaisquer que sejam as suas formas. Mas isso não significa, mais uma vez, que você não deveria tomar analgésico se estiver doente. Não quer dizer que você não precise, deixa eu ver, cadê aqui? Que você não precise usar um óleozinho essencial de cítricos quando estiver assim muito triste, cabisbaixo, que tiver dias e dias e dias sem sol, como tá aqui no sul, né? Pode usar um cítricozinho para levantar o astral, não tem problema, desde que a gente faça isso tendo consciência que não é aí que está a cura, não está aí, não está fora a cura, não está fora da mente. Então, tal conselho, né, para não tomar analgésicos, seria muito cruel. A cura é a liberação do medo. E citada com frequência nesse livro, torna claro que Jesus não está oferecendo tal conselho. Ele nos pede apenas para
investirmos nossos amuletos mágicos, talismãs e medicamentos da crença curativa. Gentilmente, seu amor nos leva através do encantamento da mágica para o cerne dos milagres, através das formas de ilusão para o conteúdo do reflexo da verdade. Assim, nós realmente deixamos de lado o propósito do ego para a nossa mágica, não necessariamente a mágica em si mesmo. Claro, muitas vezes eu mesma, gente, aqui, às vezes eu experimento enxaqueca. Eu não consigo nem dar um passo para trás, pegar na mão de Jesus e ir para a mente se eu tiver com aquela dor fuzilante. Então eu vou lá, tomo meu analgésico, mas eu sei que não está nele a minha cura. Eu sei. Então assim que a dor acalma, eu vou até Jesus, né? Peço que ele corrija minha mente equivocada que estava experimentando dor. A causa da minha mente equivocada estar experimentando dor. Tudo que a gente está aprendendo aqui eu faço. Mas antes eu tenho que acabar com aquela dor alucinante. Então, Jesus não nos pede para a gente não tomar as medicações, certo? Entendido isso, vamos para o parágrafo 10 da lição, que Jesus nos diz: está pedindo, né, que nós nos aquietaremos e escutaremos a voz da cura, que curará todos os males como um só, restaurando a sanidade ao Filho de Deus. Nenhuma voz, senão essa, pode curar. Hoje ouviremos uma única voz que nos fala da verdade, em que todas as ilusões terminam e a paz retorna ao lar quieto e eterno de Deus. Na mente dividida, existem realmente dois professores. Um vai ferir, o outro vai ajudar. Assim, Jesus apela a você para que escolha o Espírito Santo. Se você realmente quiser ser feliz e pacífico, vai deixá-lo ser seu professor e ajudante. Mais uma vez, o Espírito Santo leva você através da ilusão das aparências à verdade, se esse for o seu desejo. Nós despertamos ouvindo a voz do Espírito Santo e deixamos que ele nos fale durante 5 minutos no início do dia e terminamos o dia escutando-o mais uma vez durante 5 minutos antes de irmos dormir. Despertar pela manhã pensando na lição do dia e no Espírito Santo como meu professor reflete meu desejo de ter o dia como uma sala de aula. Não um lugar onde minhas necessidades podem ser atendidas ou não, onde coisas maravilhosas ou terríveis podem acontecer. Se meu dia for uma sala de aula, não faz sentido escolher um professor que mente. Mas faz perfeito sentido escolher um professor que vai nos ensinar a verdade. Esse único pensamento já orienta nosso dia. Como Jesus nos instrui em regras para a decisão, no capítulo 30. O padrão adequado, adotado conscientemente a cada vez em que despertas, vai fazer com que avances bem. Quando você fica transtornado, o professor Ken diz, lembre-se de que isso é meramente parte da sua sala de aula, um currículo que o ego escolheu para feri-lo. Já lembrei do meu caso lá de manhã, hoje, com a empresa tal, né? Já dei a mão pro ego rapidinho e já deixei ele me ferir, mas aí depois eu escolhi de novo. Com o seu novo professor, nem tanto, a situação pode ensinar uma lição diferente. Aprender o perdão requer vigilância contínua.
O significado da terceira lição do Espírito Santo: ser vigilante apenas por Deus e por seu reino. Observe tua mente durante o dia todo em busca de pensamentos de ataque. E se o seu dia for uma sala de aulas, você vai ir até o seu professor, Espírito Santo, em busca de ajuda para olhar para isso de forma diferente. Aprendendo porque está zangado, julgador e doente. Então, se a gente aceitar fazer do nosso dia uma sala de aulas, nós vamos ir até o nosso professor Espírito Santo, Jesus, em busca de ajuda para olhar a questão tal de forma diferente. Aí a gente vai aprendendo por que a gente está zangado, julgador e doente. A resposta é o seu medo do amor. O medo do amor de Jesus, o medo do amor do Espírito Santo, o medo do amor de Deus. Tendo usado o externo como uma desculpa para mantê-lo distante dele. Como diz nessa passagenzinha do capítulo 29, um ídolo não pode tomar o lugar de Deus. O que é o ídolo que a gente deixa tomar o lugar de Deus? Tudo que nos deixa transtornado. Permite que ele te lembre do seu amor por ti e não busques afogar a voz de Deus em cantos de profundo desespero para ídolos de ti mesmo. Ídolos de mim mesmo, o que a gente acha que fez do Filho de Deus, O que a gente acha que fez de Cristo. Esse processo de escolher a verdade em vez de ídolos constitui nossa necessidade de praticar através do dia, como essas lições do livro de exercícios gentilmente nos guiam a fazer. E Jesus nos diz aqui, então, que a nossa única preparação é a de deixarmos de lado os nossos pensamentos que interferem. Olha o que a gente fez lá no início da aula, Buscar não deixar que pensamento nenhum viesse interferir no que a gente ia aprender hoje. Então, Jesus pede que a gente deixe de lado os nossos pensamentos que interferem, não separadamente, mas todos como um só, porque todos os pensamentos que interferem é um só. O tema de olhar retorna, dessa vez focalizando-se em nossos pensamentos que interferem. A afirmação está escrita na forma passiva, mas o Espírito Santo vai deixar de lado os pensamentos do nosso ego apenas quando os levarmos até ele. O problema é escolhê-los. E nossa preparação consiste em nos tornarmos conscientes da nossa decisão. Pensamentos de julgamento e dor não são o que parecem, pois são parte da estratégia defensiva do ego para proteger nossa individualidade e manter o amor distante. Precisamos aprender que todas as ilusões e defesas são o mesmo, como lemos aqui em mais essa parte da lição. Então, todos os pensamentos que interferem, todos são um só, são o mesmo. Não temos necessidade de fazer com que sejam diferentes, protelando assim o momento em que podemos ouvir o nosso Pai nos falar. Estamos ouvindo-o agora. Hoje vimos a Ele. Isso não significa que você vai literalmente ouvir a voz do próprio Deus. A voz que experienciamos expressa seu amor em forma simbólica. Quando liberamos os pensamentos que interferem, o conteúdo do seu amor é tudo que resta, experimentando em uma forma que podemos aceitar e entender. E geralmente vem em forma de paz, gente? Com nada nas mãos a que nos apegarmos,
Com os corações elevados e as mentes à escuta, oramos, assim como a gente entra nessa sala de aula com Jesus no início de cada aula, com as mãos vazias e o coração e a mente abertos. Então a gente ora dizendo, pode-se dizer que só a salvação cura. Fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. Minha tarefa é simplesmente esvaziar a minha mente, coração e mãos dos pensamentos egóicos que interferem com o ato de escutar o Espírito Santo. Eu não tento mais definir o problema como algo externo, pois isso estabelece a solução como algo externo também, uma forma de mágica. Afastando-me da estratégia de ocultação e camuflagem do ego, levo meus problemas à escolha equivocada na mente, conforme ouço a gentil voz do meu Pai proclamando que estou curado. E depois da gente, com nada nas mãos, ao que nos apegarmos, com os corações elevados e as mentes à escuta, e a gente fizer a oração, Jesus nos diz que sentiremos a salvação nos cobrir com suave proteção e com uma paz tão profunda que nenhuma ilusão pode perturbar as nossas mentes, nem oferecer-nos provas de que é real. E é isso que aprenderemos hoje. E quando o relógio bater a cada hora, tomaremos 1 minuto para fazermos a nossa oração de cura e ouvir a resposta à nossa prece nos ser dada, enquanto esperamos no silêncio e na alegria. E o professor Kennedy trouxe aqui pra gente o início do adorável poema de Ellen, Desperte Inquietude, já familiar para nós, que diz assim: as dádivas de Deus, a paz encobre você, dentro e fora o mesmo, em brilhante silêncio e em paz tão profunda que nenhum sonho de pecado e mal pode se aproximar da sua mente quieta. Ao esvaziarmos nossas mentes de pensamento de especialismo, não mais somos tentados a ver o mundo como a prova de que o ego é real, ou a usarmos a doença ou qualquer problema como prova de que estávamos certos e Deus errado. A paz da salvação se torna a nossa única cura e pensamento. Sua paz se tornou a nossa própria. Porque muitas vezes a gente quer dizer que a gente está certo e Deus está errado, Jesus está errado, quando a gente diz assim, como que eu vou negar o problema se eu estou vendo? Se eu estou percebendo, esse problema está aqui, eu estou vendo, Isso aí faz parte do grande equívoco da mente, e a gente dá a realidade para o que o corpo percebe, Não que a gente vá negar no sentido de não agir na forma do que precisa ser feito depois, mas primeiro a gente vai para esse lugar de paz e quietude para a gente conseguir ouvir a guiança, ouvir a voz por Deus, por nós, E esperar em silêncio, o professor Ken diz, significa deixar de lado os gritos estridentes do meu ego, o pensamento que diz que estou certo. Tanto o problema e a solução são encontrados no mundo. Silenciar esses pensamentos permite que o pensamento real de cura volte à minha consciência. O que é esses gritos estridentes do meu ego? Para quem viu a parte 1, dessa lição, eu estava contando que de manhã eu estava muito zangada com uma empresa que está me cobrando algo que eu não contratei e já está cobrando há meses e eu pago porque eu nunca vejo a fatura, Vou pagando, assim. E o que tinha na minha mente naquele momento? Os gritos estridentes do ego dizendo passo a passo tudo que eu tinha que fazer. Inclusive, a primeira coisa que já vem na nossa mente é vou processar, Os gritos estridentes do ego.
Ai, gente. Então é isso. Deixa que o ego se estribuche. Eu não posso mais me dar o luxo de resolver as coisas por conta própria, como eu sempre fiz na vida toda antes de conhecer um curso em milagres. Não, por favor, não tem mais. Não posso mais me dar esse luxo. Não. Primeiro, entremos em silêncio, né? Silenciar esses pensamentos estridentes do ego, porque aí sim, depois de feita a cura na mente, aí eu posso, com calma, com paz, com amorosidade, ir atrás da solução. E aí vai fluir muito mais fácil, eu tenho certeza disso. Ainda vou trazer para vocês o desfecho dessa cena, dessa novela, tá? Ai, ai. Então esse é o dia, Jesus nos diz, em que a cura vem a nós. Esse é o dia em que a separação chega ao fim e nos lembramos quem realmente somos. E isso se refere ao tema da lição anterior, de nos lembrarmos da nossa identidade, lembra? Toda doença, preocupação e busca de ajuda no mundo são tentativas de reforçar o fato de não conhecermos nossa identidade. Quando não ouvimos mais ao ego e percebemos que tanto o problema quanto a resposta estão em nossas mentes, a memória de quem realmente somos alvorece em nossas mentes desacorrentadas, conforme alegremente saudamos a união do ser com S minúsculo, do ego, né? Com o ser de S maiúsculo. É isso, meus queridos. Finalizamos então a lição 140. Pratiquem bastante, silenciem para escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, que na verdade é aquela paz que vem na nossa mente. Para cada um vem de um jeito, né? Para cada um a guiança vem do jeito que a gente consegue entender, que a gente consegue compreender, mas vem. Gratidão por estarem comigo até aqui. E a gente se vê amanhã na revisão 4, tá bom? Beijão, até!